Olá, internautas, telespectadores da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias na manhã desta sexta-feira, dia 4 de outubro, dia de São Francisco, e convidamos a você a acompanhar com a gente as capas dos principais jornais do país. E a gente inicia com a capa da Folha de São Paulo, cuja manchete é a pesquisa do Datafolha, publicada ontem e hoje registrada na capa do jornal, como manchete. Guilherme Boulos está com 26% das intenções de voto. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o concorrente Pablo Marçal, empatados com 24%, os dois, cada um com 24%, diz o Datafolha. Como vocês podem ver, é um empate triplo, porque a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Numericamente, é que Boulos está à frente com 26%, e Ricardo Nunes e Marçal com 24%. Vocês podem ver também a chamada da capa, é a capa do Caderno Ilustrada de hoje, é uma homenagem a Cid Moreira, que faleceu ontem aos 97 anos. E esta foto foi tirada no estúdio da Rede Globo em 1995. Cid Moreira, voz icônica do Brasil, primeiro apresentador do Jornal Nacional, esteve na bancada por 27 anos, marcados pelo seu Boa Noite. Também se dedicou a gravar textos da Bíblia. Ainda sobre as eleições em São Paulo, tem uma matéria aqui correlata dizendo que no possível segundo turno, e acontecerá, porque nenhum deles deverá alcançar no domingo 50% mais um dos votos, diz que no segundo turno o Pablo Marçal perderia para os dois rivais, para o Ricardo Nunes e para o Guilherme Boulos. E o prefeito Ricardo Nunes venceria o Guilherme Boulos no segundo turno, caso os dois sejam os vitoriosos neste domingo. Com relação à rejeição, a rejeição do Pablo Marçal é a mais alta, chega a 53%. Depois vem rejeição de 38% de Guilherme Boulos e a menor rejeição dos três é de Ricardo Nunes, que tem 23%. Nova pesquisa Datafolha aponta disputa embolada pela Prefeitura de São Paulo há 3 dias do primeiro turno. Guilherme Boulos, PSOL, com 26%, Ricardo Nunes, MDB, e Pablo Marçal, do PRTB, com 24%. Os três estão empatados tecnicamente. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Em relação à semana passada, Marçal manteve curva ascendente e foi de 21% para 24%. Ricardo Nunes, o atual prefeito, recuou 3 pontos em comparação com a pesquisa anterior, quando ele marcava 27%. Boulos oscilou 1 ponto para cima, de 25% para 26%. Tabata Amaral, deputada federal do PSB e candidata lá em São Paulo à prefeitura, confirmou o descolamento de José Luiz da Atena, que é o candidato a prefeito pelo PSDB, oscilando de 9% para 11%, enquanto o apresentador tem 4% e na anterior ele tinha 6%. Perdeu aí 2 pontos. O Datafolha entrevistou 1.806 eleitores paulistanos entre os dias 1º e 3 de outubro.
Agora as eleições no Rio de Janeiro. No Rio, o prefeito Eduardo Paes vê diferença para Ramagem cair, mas mesmo assim, ele caindo a diferença entre ele e Alexandre Ramagem, o Eduardo Paes é do PSD e o Alexandre Ramagem é do PL, Partido Liberal, do Bolsonaro. O prefeito mantém liderança, ele está indo com 54% das intenções de voto, ante 22% do candidato do PL, Alexandre Ramagem. No Recife, João Campos tem 74% das intenções de voto e venceria no primeiro turno no Recife. Em Belo Horizonte, Tramonte, Ingle e Fuad empatam na disputa. Apresentador de TV caiu 7 pontos. Os 3 candidatos marcam 21 pontos percentuais. No último debate de ontem, em São Paulo, promovido pela Rede Globo, então foi em todas as capitais, aqui também foi no mesmo horário, 22 horas. O último debate em São Paulo tem Ricardo Nunes na mira e troca de acusações entre candidatos. Ricardo Nunes foi o principal alvo de adversários no debate de ontem da Rede Globo. O Pablo Marçal mirou o prefeito e também mirou nos seus ataques a Guilherme Boulos. O deputado Guilherme Boulos, por sua vez, fez dobradinha com Tabata Amaral para atacar o prefeito Ricardo Nunes, mas também foi criticado por ela, Tabata Amaral, por posições políticas. Esta foto em destaque é do edifício Copan, histórico prédio no centro de São Paulo. Vocês podem ver que tem aqui no lado direito uma fumaça aqui saindo do prédio, lá do alto do prédio. Não houve feridos. Chamas afetaram áreas estruturais, sem prejudicar apartamentos onde vivem cerca de 5.000 moradores aqui no Copan. Ele é um prédio icônico de São Paulo porque ele tem uma forma de S. É praticamente um bairro vertical. 5.000 moradores vivem nesse prédio. O Bruno Bogosian escreve: bolsonarismo dá impulso final a candidato do PRTB em São Paulo. O caderno Guia Folha traz hoje uma matéria sobre roteiro, traz onde beber e comprar vinho em São Paulo. Na área internacional, a chamada de capa é dizendo que ataques a bases nucleares do Irã é opção, afirma Israel. O Vinícius Torres Freire faz uma análise sobre a última declaração do presidente dos Estados Unidos. Joe Biden provoca tumulto nos preços do petróleo. Ele perguntou a um repórter: apoiaria ataque de Israel à infraestrutura de petróleo do Irã? Perguntou o repórter a Biden. Aí ele disse: estamos discutindo. Com essa informação de que a presidência dos Estados Unidos estaria discutindo um possível ataque, um possível apoio dos Estados Unidos ao ataque de Israel à infraestrutura de petróleo do Irã, aos poços de petróleo, já causou um tumulto internacional na área de comércio. Vamos agora para a capa do Estado de São Paulo, que é conhecido como Estadão. E toda sexta-feira, o Estadão traz dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer para o fim de semana em São Paulo. A dica de bate-volta, aquela viagem rápida que você vai e volta no mesmo dia, a dica de bate-volta de hoje do Estadão
é para a cidade de Piracicaba. Fica a 168 quilômetros da capital, São Paulo. Tem rota de cervejarias, mas o mais principal, que chama mais os turistas de lá, é porque lá é a terra do pastel em forma de capivara. E tá aqui até a foto. Um pastel em forma de uma capivara. É o que chama mais para essa parte de gastronomia em Piracicaba, e a dica de hoje do Estadão. Para se divertir, o Estadão diz que o astro pop Bruno Mars sobe 6 vezes ao palco em São Paulo. Também tem a exposição Panorama da Arte Brasileira, elege o calor como tema. Cinema. Filme narra com sutileza a divisão política entre famílias. Manchete principal do Estadão é sobre as eleições municipais. Reta final da campanha marca período mais violento em 5 anos. Estudo da Unirio registrou 323 casos de violência envolvendo políticos entre julho e setembro deste ano. Aqui eu dou uma pausa para dizer que agora de manhã já estava sendo noticiado um candidato a vereador lá no Crato foi preso, que foi em flagrante, matou um adversário lá na cidade do Crato. É a violência política. Em São Paulo, no debate de ontem, candidatos moderam ofensas, mas se atacam no último debate. E nesse foi realizado pela Rede Globo. Esta foto, com essa fumaça gigante subindo aos céus, é próximo ao aeroporto de Beirute, capital do Líbano. Uma guerra em expansão. Bombardeio israelense atingiu ontem a região do aeroporto de Beirute, aqui a foto, uma rota de fuga vital. Os Estados Unidos admitiram que um ataque à rede petrolífera do Irã está em estudo. Orçamento 2025. Medida provisória do governo federal, voltada a bancos, garante receita extra de 16 bilhões de reais à União. Maior prazo para bancos reconhecerem inadimplência vai ajudar a melhorar o resultado das contas públicas. Sobre apostas, sobre essas empresas de apostas online. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz agora que 2.000 sites de bets consideradas ilegais sairão do ar a partir do dia 11 de outubro. A mais recente lista mostra que 93 empresas com 205 casas de apostas receberam aval para continuar atuando no Brasil. Chamada de capa do Estadão, Cid Moreira cala-se a voz que marcou gerações na TV. Apresentador do Jornal Nacional por quase 3 décadas, Cid Moreira narrou momentos chaves do país. Educação superior. Ensino à distância se equipara ao presencial em número de vagas. É matéria chamada de capa do Estadão de hoje. Atingidos por acaso, brasileira grávida e marido são mortos em Portugal. Mundial de futsal. A Argentina será a rival do Brasil na final do Mundial de Futsal, que será domingo ao meio-dia. Destaque no setor de economia e negócios. Setor elétrico, o rei do gás
embaralha ainda mais negócio dos irmãos Batista na Amazônia. E vocês podem ver novamente a candidata Tabata Amaral, em São Paulo, comprou aqui um pedaço da capa do jornal para expor a sua publicidade e o seu número para a Prefeitura de São Paulo. Vamos agora ao Rio de Janeiro, jornal O Globo. E a chamada no alto da capa diz: Festival do Rio, um guia para escolher o que ver entre os mais de 280 filmes no evento, dos cotados ao Oscar aos clássicos. É o nome do evento, Festival do Rio. E a primeira foto no alto da capa é de Cid Moreira. Boa noite, obituário Cid Moreira, ícone do telejornalismo no Brasil, âncora do JN por décadas, fez seu inconfundível timbre de voz marcar o tom da credibilidade do principal noticiário da TV no país. Tornou-se íntimo dos brasileiros e admirado mesmo após deixar a bancada do telejornal. A manchete do jornal Globo é também sobre as eleições 2024. Às vésperas do voto do primeiro turno, que será domingo, São Paulo tem empate triplo entre Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal, e no Rio de Janeiro, Eduardo Paes está à frente com 54% das intenções de voto. Se ele continuar com esse percentual, não haverá segundo turno no Rio de Janeiro. Pesquisas Datafolha divulgadas ontem. É baseado nessas pesquisas que o Jornal Globo faz essa chamada de capa. E tá aqui as duas fotos dos dois debates de ontem. Aqui o da esquerda, os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, pela ordem, Pablo Marçal, Tabata Amaral, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e José Luiz da Atena no debate. No Rio de Janeiro, pela ordem, Eduardo Paes, que é o atual prefeito, depois vem Alexandre Ramagem, Marcelo Queiroz, Tarcísio Mota e Rodrigo Amorim. São 5 candidatos, mas 2 é que estão mais na ponta. O Eduardo Paes e o Alexandre Ramagem, que está com 22% das intenções de voto, e o Eduardo Paes com 54%. Também chamada de capa do jornal Globo, desta sexta-feira, dia 4 de outubro. Ensino à distância vai superar o presencial em número de alunos na universidade. Medida provisória que altera deduções tributárias de bancos deve elevar receitas do governo. No caderno Saúde, o corpo fala: posso fazer exercícios se estiver doente? Explica, responde nesta matéria no caderno de saúde. Na área internacional, Israel e Estados Unidos discutem ataque a refinarias do Irã e preço do petróleo sobe. A possibilidade foi tornada pública pelo presidente Joe Biden e fez disparar o preço do petróleo. Israel promoveu intenso bombardeio sobre Beirute ontem. Também é chamada na capa do jornal Globo, além do obituário de Cid Moreira, o jornal Globo também registra a morte de Saturnino Braga. Compromisso com a política. Em longeva trajetória, foi deputado, senador e prefeito do Rio de Janeiro
além de escritor. Agora vamos para aqui o nosso Ceará. É a capa do jornal cearense O Povo. Homicídios têm redução de 3,7% em setembro no estado do Ceará. A manchete: aliados de Lula e Bolsonaro. Quem as pesquisas projetam com mais vantagem nas capitais brasileiras? O Povo fez levantamento de como está o cenário das pesquisas em 26 capitais. Boa parte das disputas tem à frente candidatos apoiados por Jair Bolsonaro, do PL, e por presidente Lula, do PT, em leve vantagem para o ex-presidente Bolsonaro, para os candidatos apoiados pelo ex-presidente Bolsonaro. Estas duas fotos, a primeira vocês conhecem muito bem, Cid Moreira. Morre Cid Moreira, um dos ícones da televisão brasileira aos 97 anos. E esta outra foto, com esses sacerdotes, é para homenagear o centenário de Dom Edmilson da Cruz. Missa na igreja de São Benedito, que fica no centro de Fortaleza, celebrou o aniversário de 100 anos do sacerdote, reforçando seu legado de amor ao próximo. E Dom Edmilson, ele que foi cooperador como bispo de Dom Aloísio Lochaide, que já faleceu. Dom Aloísio era da cidade do Rio Grande do Sul. E Dom Edmilson é esse que está na cadeira de rodas. Dom Edmilson é filho da cidade de Acaraú, aqui na zona norte do Ceará. Ele é bispo emérito de Limoeiro do Norte, da diocese de Limoeiro do Norte. Ele com 100 anos, completou ontem, lúcido, e aí sendo homenageado pelos católicos cearenses. Esta outra foto, isso aqui, essa sobremesa, é para ilustrar a manchete do caderno Comes e Bebes, exótico e atemporal. Kiss Cake é presença certa em restaurante da capital. Na política, a chamada de capa é a matéria Como foi o último dia de horário eleitoral no rádio e na TV dos candidatos a prefeito de Fortaleza. Economia. Betis. Governo descarta mudanças imediatas no uso do cartão do Bolsa Família para pagar essas apostas online. E na área de esportes, dizendo que o Fortaleza visita Grêmio de olho na liderança do Brasileirão. E o jogo será hoje na Arena do Grêmio, às 9h30 da noite. Vamos agora para Brasília, Distrito Federal. O Correio Brasiliense traz no alto da capa a homenagem a Cid Carvalho. Cid reinventou o Boa Noite. O Brasil perdeu ontem uma das suas vozes mais conhecidas. Jornalista e apresentador da TV Globo, Cid Moreira morreu aos 97 anos após mais de 6 décadas de carreira, também no rádio e no mercado publicitário. Guerra no Oriente Médio. Força Aérea Brasileira, a FAB, inicia hoje os voos de resgate dos brasileiros lá no Líbano. O avião KC-30, que é esse da foto, terá 4 horas, ele é da Força Aérea Brasileira, esse avião, terá 4 horas no aeroporto de Beirute, capital do Líbano, para retirar, para embarcar, né,
225 pessoas. A operação para repatriar brasileiros fará outras viagens, mas depende de autorização do governo do Líbano. A cidade está sob bombardeio israelense há uma semana. Esta foto seca para a história, com a silhueta, o sol aqui muito forte, e essa silhueta de um casal caminhando. Diz o seguinte: o Distrito Federal chegou ontem a 163 dias, isso ontem, hoje é 164 dias de estiagem, igualando a marca registrada no ano de 1963, portanto, há 61 anos atrás. O maior período sem chuvas na capital do Brasil. A falta de precipitações, as ocorridas neste fim de semana em algumas regiões não foram registradas pela meteorologia. Então, a falta de precipitações segue acompanhada pelo forte calor. Ontem, a temperatura em Brasília atingiu 36,8 graus Celsius, a maior do ano de 2024. Essa combinação falta de chuva e de calor deve prosseguir durante o fim de semana. É o que prevê o INMET. Eleitorado do entorno de Brasília cresceu 19% no pleito municipal. Mais de 731 mil pessoas vão às urnas no domingo escolher prefeitos e vereadores em 11 cidades da região metropolitana do DF. Em 2020, esse número foi de 614,4 mil, segundo o TCE. Na avaliação da secretária do governo de Goiás para o entorno, a Caroline Fleury, o aumento deve estar ligado à migração de títulos de cédulas eleitorais. Segurança. Polícia Federal terá 6 mil agentes contra crimes eleitorais. São Paulo. Nunes é o maior alvo no último debate da TV. Bloqueio de bets pode atingir 2 mil sites e aplicativos. A estimativa do governo federal é de que cerca de 200 plataformas de jogos online sigam em funcionamento. Na próxima semana, serão dados os próximos passos para a regulamentação. Quem está nesse final de semana em Brasília, vocês podem ver aqui a foto, é o nosso cearense lá de Oroz, Raimundo Fagner. Aqui é uma matéria num caderno Divirta-se Mais. A MPB em grande estilo, a música popular brasileira em grande estilo. O cearense Fagner celebra 50 anos de carreira em show neste sábado, portanto amanhã, num centro de convenções de Brasília. Sucessos que marcaram décadas da vida do país estão no repertório do artista. O fim de semana tem também apresentações dos cantores Chico César, Gabriel Grossi e Antônio Nóbrega. Falsa biométrica é indiciada por morte de Aline. A falsa biométrica é essa com um vestido branco e a Aline, que morreu, é essa com a roupa preta. A Polícia Civil de Goiás concluiu que procedimento estético levou à morte da influenciadora digital brasiliense Aline Ferreira. A dona da clínica, a Graziele da Silva Barbosa, deverá responder por 5 crimes.
Itália é aqui. Aqui aonde? No Distrito Federal. Conheça restaurantes com a culinária italiana que conquista os brasilienses. Em matéria de hoje, da edição de hoje do jornal. Hora de combater a dengue. Especialista em saúde coletiva, a professora Carla Pintas alertou no podcast CB Saúde para os cuidados a serem tomados para a prevenção da doença antes das chuvas, antes que as chuvas cheguem em Brasília. Arquitetura, revelados vencedores do troféu Correio Brasiliense Casa Cor. Imprensa, prêmio CTN, Correio na final, com a série Piratas das Estradas. Agora vamos para a capa do Valor Econômico, que é impresso no Rio de Janeiro. Primeira chamada é a homenagem a Cid Moreira, ícone da televisão brasileira, apresentador que foi a face do Jornal Nacional por 26 anos, morre no Rio de Janeiro aos 97. Revolução Prateada, mudança demográfica põe o envelhecimento ao lado da tecnologia e do meio ambiente como temas do século XXI. Flip, a 22ª Festa Literária Internacional de Paraty, homenageia nesta edição o escritor João do Rio e debate problemas contemporâneos. Manchete de capa do Valor Econômico de hoje é a corrida municipal, que mostra a força da reeleição do Centrão, que é o grupo de parlamentares no Congresso Nacional, e também ideologicamente da direita. Ao se confirmarem os resultados das pesquisas eleitorais, esses três eixos, força da reeleição, do Centrão e da direita, devem marcar o primeiro turno do pleito, que será realizado no próximo domingo, depois de amanhã. Esquerda tem perspectiva menos promissora. Ele traz aqui um gráfico sobre as eleições municipais de 2024. Reeleição nas capitais. 16 prefeitos têm chance de se reelegerem. 10 no primeiro turno e 6 no segundo turno. Alinhamento político dos líderes nas pesquisas de capitais. A direita tem 16 candidatos, o centro-direita 8, o centro, ideologicamente de centro, 2, o de esquerda 1 e o de centro-esquerda também 1. Total de candidaturas no Brasil são 15.574 candidatos a prefeito para os 5.600 e poucos municípios e quantidade de candidatos a vereador, 431.992 candidatos registrados na Justiça Eleitoral, candidatos a vereador nas câmaras municipais do Brasil. O total de municípios do Brasil são precisamente 5.568, e desses 5.568, 103 municípios estão possibilitados a realizar segundo turno. Por quê? Porque eles têm mais de 200 mil eleitores. No Ceará, apenas 2 têm essa faculdade, que é Fortaleza e Caucaia. Juazeiro do Norte quase que alcançava, agora nesse período de filiação, chegou em 199, quase 200 mil, mas não alcançou os 200 mil eleitores. Então,
O Valor Econômico de hoje traz várias páginas mostrando esse cenário eleitoral pelas capitais do Brasil. Em São Paulo, é chamada de capa, dizendo que é o empate triplo entre Boulos, Nunes e Marçal, segundo a última pesquisa Datafolha. E no Rio de Janeiro, com Eduardo Paes à frente, Alexandre Ramagem tenta reduzir a distância nas pesquisas eleitorais do Rio. Alexandre Ramagem está com 22 e o atual prefeito Paes com 54. Área internacional, chamada de capa do Valor Econômico, região do aeroporto de Beirute, que deve receber brasileiros, é atacada. O ataque foi ontem. Publicidade de bets terá certificação. STF, ainda é destaque na capa, STF, é o Supremo Tribunal Federal, derruba multa fiscal de 150%. O Supremo decidiu que são inválidas as multas punitivas de 150% em processos tributários impostos quando há sonegação fiscal. O teto passa a ser de 100% do tributo devido. O percentual de 150% só pode ser aplicado no caso de reincidência. Então, com essas notícias das capas dos principais jornais do país, eu encerro aqui essa minha primeira participação. Os dois editoriais de hoje, o primeiro diz: melhora no risco do Brasil está associada a reformas. É compreensível que governo Lula capitalize o voto de confiança da agência de avaliação de risco, Amores, mas Brasília deveria levar a sério o que a agência afirma sobre a importância de avanços institucionais e contenção de despesas. Segundo o editorial da Folha de São Paulo, o fim do carvão na eletricidade. Reino Unido põe fim à queima do combustível mais poluente e ainda não cobra tarifas sobre produtos chineses para descarbonização, na contramão da maré protecionistas incoerente que voga nas nações ricas. Vamos agora para as páginas de política. A primeira matéria é sobre a manchete de página da Folha de São Paulo, sobre essa pesquisa do Datafolha. Guilherme Boulos chega a 26% das intenções de voto, Pablo Marçal tem curva ascendente e iguala a Ricardo Nunes com 24%. Os dois estão empatados em 24% com o mesmo percentual, mas na verdade os três é um empate triplo. Os três estão empatados porque a margem de erro desta pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisa em São Paulo mostra cenário embolado em empate técnico a 3 dias da eleição, com o deputado do PSOL, o Guilherme Boulos, em oscilação positiva. No possível segundo turno, o cenário de segundo turno, prefeito venceria, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, venceria o deputado Guilherme Boulos e Pablo Marçal perderia para os dois, tanto para Ricardo Nunes como para Guilherme Boulos no possível segundo turno. A rejeição ao influenciador, a rejeição é quando o entrevistador do Instituto de Pesquisa faz a seguinte pergunta: você não votaria de jeito nenhum? Aí a pessoa diz o nome. Rejeição a influenciador, Pablo Marçal sobe para 53%. Guilherme Boulos tem 38% de rejeição e Ricardo Nunes 23%. Campanha de Ricardo Nunes tenta manter serenidade e faz apelo por voto útil contra Pablo Marçal. Os dois, Ricardo Nunes e Pablo Marçal, disputam o mesmo voto, o voto do eleitor bolsonarista
de São Paulo, capital. No Rio de Janeiro, a vantagem de Paes, do prefeito Eduardo Paes, de 54%, para a Ramagem, que tem 22%, cai mais uma vez essa diferença. Em Belo Horizonte, Tramonte cai e empata com Engler e Fuad em 21%, diz Datafolha. No Recife, João Campos tem 74% das intenções de voto e venceria no Recife em primeiro turno, também pesquisa do Datafolha. Sem rádio e televisão, a partir de hoje, porque o horário eleitoral foi encerrado ontem, os candidatos em São Paulo, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, investem milhões nas redes sociais. Plataformas reúnem candidatos comprometidos com o clima nas eleições. Campanha do PT e do PL em Fortaleza falam em combater fake news. Candidatos a vereador surfam em Pix, Tigrinho e betes e modismos da internet. Goiânia tem blitz de Bolsonaro e Caiado para alavancar candidatos. Candidato irmão do ministro do STF, Gilmar Mendes, abraça Bolsonaro e critica extremismo. E quem é esse irmão do ministro Gilmar Mendes, que é candidato a prefeito? É o Chico Mendes, irmão de Gilmar Mendes. Ele está aqui com essa blusa verde, abraçando o Bolsonaro. O Bolsonaro foi lá em Diamantino, é o nome do município. Chico Mendes, irmão do ministro do STF, Gilmar Mendes, nesta foto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E diz a matéria: em uma terça-feira, dia 9 de abril, Jair Bolsonaro desembarcou em Diamantino, cidade do interior de Mato Grosso. O ex-presidente participou de um ato político, comeu pastel em uma barraca e foi recebido em um churrasco na fazenda de Reinaldo Moraes, o rei do porco. Entre uma garrafada e outra, falou ao telefone com o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, filho da terra, filho de Diamantino e irmão do candidato a prefeito Francisco Ferreira Mendes Júnior. Francisco Ferreira Mendes Júnior, o Chico Mendes, que é filiado ao União Brasil. Acossado por investigações com uma relação conflituosa com ministros do STF, Bolsonaro deixou de lado o bolsonarismo raiz para endossar a candidatura do irmão de Gilmar Mendes em Diamantino. Seu apoio de Bolsonaro e a influência política do clã Mendes deixaram Chico Mendes na condição de favorito na disputa pela prefeitura de Diamantino. Contra o candidato lá de opositor é o Carlos Cam, que é do Partido Novo. São só dois os candidatos na cidade, que não tem representantes da esquerda no pleito. Ainda é chamada de capa nas páginas políticas do jornal Folha de São Paulo. A Casa Folha ganha 2 novos cursos exclusivos neste mês de outubro, totalizando 12 na plataforma. Agora, nas páginas de mundo, nas páginas de mercado, me perdoe, é uma matéria internacional. Fora de si, Joe Biden fala de ataque ao petróleo do Irã e leva tumulto ao mercado. Contas do governo acumulam déficit de 100 bilhões no ano. Governo federal
espera arrecadar 16 bilhões de reais com medida provisória para bancos no próximo ano de 2025. Medida a longo prazo e evita uma redução de pagamentos de tributos pelas instituições e ajudará Fernando Haddad na busca do déficit fiscal zero. Não há fatores para aumentar nota de crédito soberano no Brasil, afirmam as consultorias SIP e Fint. Governo recua, por hora, de bloquear o uso do cartão do Bolsa Família para apostas online. A Anatel diz que fará jogo de gato e rato com as bets irregulares. Lista de bets inclui condenado por exploração sexual de vulnerável. Pesquisa que baliza cálculo da inflação começa em novembro. Concurso dos Correios, com 3.468 vagas, terá provas em 15 de dezembro. Lula propõe criar estatal dentro de estatal aberta por Bolsonaro. Supremo impõe limite à multa da Receita por fraude, conluio ou sonegação. Latam usa tecnologia da pele de tubarão para diminuir emissão de CO2. Termogás, de Carlos Soares, quer usinas comprada pelos irmãos Batista. A companhia fez proposta antes de medida provisória mudar regras de mercado e elevar valor de ativos. Empresário influente no Congresso tem longa atuação na área. Agora sim, as páginas de mundo. Atacar bases nucleares do Irã é opção, diz Israel. Guerra se amplia no Líbano. O voo de repatriação de brasileiros no Líbano deve chegar amanhã a São Paulo com cerca de 220 passageiros. Israel tem vantagem militar sobre o Irã, cujo trunfo está no arsenal de mísseis. Luto e raiva consomem familiares de mortos e de reféns do Hamas. Sem polêmicas, fase final da consulta do Papa a católicos começa esvaziada. Igreja deixa de fora participação de mulheres e LGBTQIA+, em iniciativa do Papa Francisco. Páginas de Brasil, que a Folha chama de cotidiano. Matrículas em cursos presenciais caem no Brasil e os cursos à distância chegam a 49% de ocupação. Pelo segundo ano, a USP, a Universidade Federal de São Paulo, é considerada a melhor universidade da América Latina. Incêndio atinge edifício Copan, no centro de São Paulo. Não houve feridos. Mais um depoimento de pessoas viciadas em jogos. Antes de ontem, a Folha trouxe de uma senhora que gastou 300 mil reais da herança, que era herança da mãe dela, com jogos, apostando. E hoje é um homem de 38 anos, pegou o dinheiro com subordinados, com banco e com agiota para apostar. Há 1 ano e 3 meses ele iniciou o tratamento, esse vício de jogos online. E o título da matéria é: perdi o casamento, o emprego e 100 mil reais com vício em bets. Morre Roberto Saturnino Braga, primeiro prefeito eleito do Rio de Janeiro.
economista e engenheiro, ficou marcado por ter decretado falência do município em 1988. Iniciou a carreira política como deputado federal e também foi senador da República. Página de Meio Ambiente. Ministros do Ambiente do G20 pedem recursos para adaptação climática. Página de Saúde. Mulher é curada de diabetes tipo 1 após transplante com células reprogramadas. Ainda na página de saúde, páginas de saúde. Tarcísio determinou aborto legal em gestações tardias após decisão do STF. Nova técnica de radioterapia trata câncer com danos menores a tecidos. Página de ciência. Cientistas fazem modelo 3D das conexões neuronais do cérebro de moscas das frutas. Caderno de esportes. Com o apoio de atletas, Laporta derrota atual presidente e é eleito para comandar o Comitê Olímpico Brasileiro. A ex-atleta e medalhista olímpica Yane Marques é a vice da chapa que comandará a entidade no ciclo olímpico até Los Angeles em 2028. Lula e Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, fecham um acordo para construir a Arena do Flamengo 3 dias antes das eleições. Corinthians e Palmeiras cobram posição da empresa Esportes da Sorte, é uma bet que promove essas apostas online e está fora da relação das empresas legalizadas que são permitidas pelo governo para continuarem atuando neste ramo. A Folha Ilustrada de hoje, primeiro a Folha Corrida traz debate em São Paulo, tem Nunes na mira e troca de acusações entre candidatos, e a capa aqui da Ilustrada, que é o caderno de cultura e entretenimento da Folha de São Paulo, é uma foto em preto e branco do Cid Moreira, ainda muito jovem, na bancada do Jornal Nacional. E diz o título da matéria: Boa noite. Morre Cid Moreira, primeiro apresentador do Jornal Nacional e ícone da TV brasileira, graças ao seu vozeirão e sobriedade ímpares. Vamos para as páginas internas do Estadão. O primeiro editorial tem o título: Um freio ao voluntarismo ambiental europeu. Excessos regulatórios europeus não só terão impactos sociais em países em desenvolvimento, como serão contraproducentes à causa ambiental e danosos aos consumidores europeus. Segundo editorial, Lula no país das brincadeiras. Defensor do consumo público e privado para acelerar a economia, Lula da Silva ignora alertas sobre aumento do endividamento do governo e das famílias e mantém a política de gastos. Vamos aqui para as páginas de política do Estadão. Primeira matéria: candidatos moderam ofensas, mas não evitam ataques em último debate televisivo. Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal tentaram adotar um tom mais propositivo nos primeiros blocos do debate, mas discussão sobre a cidade deu lugar às provocações. Às vésperas da votação, empate triplo persiste em São Paulo, afirma pesquisa do Datafolha. Os trunfos para desembolar a disputa em São Paulo é outra matéria.
Período eleitoral é o mais violento dos últimos 5 anos na política, diz estudo. Páginas internacionais. Estados Unidos analisam atacar instalações de petróleo do Irã. O preço do barril sobe. Bombardeio de Israel mata 18 na Cisjordânia. Frente libanesa. Exército do Líbano revida ataque de Israel pela primeira vez desde a invasão terrestre. A ameaça nuclear do Irã é uma preocupação global. Páginas de metrópole, que é as páginas aqui do Brasil, os assuntos brasileiros. Educação superior. Número de vagas no ensino à distância é quase igual a do ensino presencial. Durante assalto, ônibus é sequestrado no Rio de Janeiro e levado até o Complexo da Maré. Edifício Copom é esvaziado durante incêndio. Brasileira e marido são mortos em Portugal. Tribunal de Justiça de São Paulo restabelece prisão após juiz dar proteção à suspeita após audiência. Perfuração da linha 6 do metrô de São Paulo deve pular a estação 14 bis. Página de esportes. Sem permissão para operar, a empresa Esportes da Sorte é cobrada pelo time do Corinthians, porque ela é patrocinadora do Corinthians. Clube pede explicações da empresa, que é uma patrocinadora master e não aparece entre as bets liberadas a atuar pelo governo federal. O jogador canadense, o Memphis Depay, foi contratado com a ajuda dessa empresa, com o patrocínio dessa empresa. Lula assina acordo que permite a construção de estádio do Flamengo. Marco Laporta vence a eleição e vai comandar o esporte olímpico, né? O Comitê Olímpico Brasileiro. O atual presidente perdeu, era candidato à reeleição e perdeu. A Mundial de Futsal. A Argentina bate a França e vai encarar o Brasil na final. O jogo é domingo, meio-dia. Páginas de economia e negócios. Mudança gera 16 bilhões de reais extras em 2025 para o governo federal. Medida provisória editada pelo governo muda prazo para bancos deduzirem perdas por inadimplência da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL. Receita diz que a medida provisória passou por negociação com bancos. Governo central tem déficit de 22,4 bilhões de reais em agosto. Ainda nas páginas de economia e negócios, governo não veta por hora o uso do cartão do Bolsa Família em apostas, para ser utilizado no pagamento de apostas. O ministro Fernando Haddad diz agora que 2.000 sites ligados a essas bets sairão do ar no dia 11 de outubro. É a data marcada pelo governo. Carlos Soares, o empresário rei do gás, embaralha ainda mais a venda da Amazonas Energia para o grupo dos irmãos Batista, lá no Amazonas. Venda recorde faz Fenabrave revisar previsão para o ano. Minha Casa Minha Vida puxa vendas de imóveis em São Paulo. A Microsoft registra patente de celular dobrável
em várias configurações. E a capa do caderno Cultura e Comportamento, é o C2 do Estado de São Paulo, é sobre uma exposição, Temperatura Máxima, Panorama da Arte Brasileira, escolhe o calor como tema. Mostra aborda as múltiplas facetas da produção nacional. Páginas internas do jornal O Globo. Primeiro editorial: Governo faz bem em bloquear bets irregulares. O segundo editorial: Importador e produtor ganharão caso a União Europeia adie nova lei anti-desmatamento. Páginas de política. Eleições 2024, voto a voto. Marçal avança sobre eleitor bolsonarista, pressiona Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, e mantém empate triplo com Guilherme Boulos. Com disputa acirrada, candidatos medem palavras no último debate televisivo em São Paulo. No Rio de Janeiro também houve debate, como também nas outras capitais, inclusive Fortaleza. Mas no Rio de Janeiro, embates agressivos e polarização nacional marcam o encontro entre os 5 candidatos à prefeitura do Rio. Ainda sobre o Rio de Janeiro, Eduardo Paes segue à frente com 54% e Ramagem vai a 22% nas pesquisas de intenções de voto. Por unanimidade, TRE barra a candidatura de Amorim. Presidente do PSDB do Rio renuncia após apoiar rival ligado a prefeito. Em Belo Horizonte, Tramonte cai e BH tem 3 empatados na frente. Dividida, esquerda não decola e fica longe do segundo turno em Belo Horizonte. Em Fortaleza, PT, Partido dos Trabalhadores, e PL, Partido Liberal, devem ter embate direto no segundo turno em apenas uma capital, que é Fortaleza. Aí tem as fotos aqui ó, do André Fernandes em cima de uma moto, Evandro Leitão ao lado da sua candidata a vice, a deputada Gabriela Aguiar, e aqui embaixo em Aracaju, a Adriana Acorce do PT, essa vestida de vermelho, em Goiânia, e Emília Correia do PL em Aracaju, tem chances de irem para o segundo turno. Camilo apoia adversário de seu partido no Ceará. E onde é esse município? É em Nova Russas. Em Nova Russas, o ex-governador e ministro da Educação, Camilo Santana, está apoiando, foi pedir o voto, gravou um vídeo pedindo voto para a mulher do deputado federal Júnior Mano, que é do Partido Liberal, bolsonarista, e lá o PT tem candidato próprio, pois Camilo Santana gravou um vídeo pedindo voto para Jordana Mano, atual prefeita de Nova Russas e candidata à reeleição, com o apoio do petista Camilo Santana. Ainda no caderno Eleições, tempo integral e creche ficam fora dos planos dos candidatos. Aliado de Arthur Lira é favorito em Maceió e Renan foca em prefeituras do interior de Alagoas. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é o governador, reforça apoio à neta de Brizola
na reta final. Polícia Federal já apreendeu mais de 11 milhões de reais em espécie em crimes eleitorais. Uma entrevista com Jaime Nebot, ex-prefeito da cidade de Guardaquil. Ele diz: violência se enfrenta com mão de ferro, mas sem violar os direitos. Páginas de Brasil, longe da sala de aula. Censo universitário aponta que o ensino à distância deve superar o presencial este ano. Pasto ocupou 90% do verde tirado da Amazônia. Impacto de 16 bilhões de reais em 2025. E o impacto positivo. Medida provisória eleva a arrecadação e governo diz que foi a pedido dos bancos. Outra medida cria imposto mínimo de 15% para multis. Diplomacia brasileira ainda tenta superar diferenças antes da reunião do G20. Governo apura uso de CPFs do Bolsa Família em bets. CNU. Juiz barra divulgação de notas do bloco 4. Páginas de mundo. Petróleo do Irã na mira. Joe Biden diz que Estados Unidos discutem ataque a refinarias com Israel, que faz pesado bombardeio em Beirute, que é a capital do Líbano. FAB, Força Aérea Brasileira, traz hoje primeiro grupo de brasileiros do Líbano. O avião deve chegar amanhã, sábado. Página de saúde da academia, da cama à academia. Voltar a se exercitar depois de ficar doente pode ser difícil. Como saber que está na hora? Trata esta matéria do jornal o Globo. Pandemia alterou temperatura na superfície da Lua. Bactéria resistente a drogas mata idosa no Brasil. Reduzir em 40 minutos tempo sentado melhora dor nas costas. Nova rodada na Carioca. Primeira casa da Rua da Cerveja, no centro do Rio de Janeiro, já está de portas abertas. Deputado federal, vereador, senador por 3 mandatos e prefeito do Rio. É Saturnino Braga, que faleceu ontem. Páginas de esportes. Marco Laporta é eleito o novo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Ação ou reação? O dilema do Vasco no fim da temporada. Eduardo já negocia renovação com o Botafogo. Respiro momentâneo. Flu derrota o Cruzeiro, sai da zona do Z4, mas agora precisa ficar na torcida. Início do trabalho do técnico Felipe Luiz empolga o time do Flamengo. E aqui, no segundo caderno do Globo, é a homenagem a Cid Moreira. São 2 páginas. O dono da voz, na bancada do Jornal Nacional, narrando grandes acontecimentos, ou quando de entretenimento no Fantástico, ele marcou a televisão com narração firme e inconfundível e influenciou gerações. Outra matéria, a vida por trás das telas. Narrador perfeito das notícias e do entretenimento. E aqui ele está, uma foto antiga, ainda em preto e branco, do Cid Moreira com o companheiro dele de bancada por muitos anos, Sérgio Chapelin.
Vamos para as páginas internas do jornal cearense O Povo. Primeira matéria diz: Exército do Líbano revida ataque de Israel pela primeira vez desde a invasão por terra. A charge do Cleiton faz uma homenagem, faz aqui uma caricatura do Cid Moreira, com o inconfundível Boa Noite. Missa celebra centenário de Dom Edmilson da Cruz e reforça seu legado de amor ao próximo. Dom Edmilson completou ontem 100 anos de idade. Morte de homem na Avenida Antônio Bezerra foi motivada por troca de facção. Ele pertencia a uma facção, mudou para outra e os antigos aliados não perdoaram. Mataram ele ali na Avenida Antônio Salles, aqui na cidade de Fortaleza. Eleições 2024 são as páginas de política. Primeira matéria: o que as pesquisas de opinião projetam para as disputas nas capitais? E o jornal Povo traz o quadro nas 26 capitais brasileiras com as pesquisas todas de Datafolha. O jornal Povo tem contrato com o Instituto. Segunda matéria: o que os candidatos a prefeito de Fortaleza disseram no último dia do horário eleitoral? Aí está aqui a foto. André Fernandes fala em juventude e mudança. Capitão Wagner chora e mostra a vice. O candidato Evandro Leitão faz apelo aos indecisos. E José Sarto aparece com Roberto Cláudio e toca violão. Isso no programa do meu dia. Porque no programa da noite, que foi o último mesmo, o tempo reservado para José Sarto foi ocupado pelo direito de resposta usado pela coligação, pela candidatura de Evandro Leitão. Lula grava para petista, isso lá em Nova Russas, também é destaque aqui na página do jornal Povo. Lula grava para petista, mas Camilo Santana apoia e adversária. E o PT de lá repudia. Isso é em Nova Russas, aqui no estado do Ceará. Disputa no município contrapõe o Pedro Ximenes, que é candidato lá pelo PT, apoiado por Lula, tem uma foto dele com Lula, e a prefeita Giordana Mano. Ela é esposa, ela é atual prefeita, candidata à reeleição, esposa do deputado federal Júnior Mano, bolsonarista. O Júnior Mano é filiado ao Partido Liberal. A esposa dele transferiu agora no início do ano para o PRD, aliada de Camilo, que votou em Bolsonaro. Tanto os dois, a Giordana e Júnior Mano, votaram em Bolsonaro. Inclusive, o deputado federal Júnior Mano era um dos maiores arrecadadores através das emendas parlamentares no governo de Bolsonaro. A eleição em Nova Russas, a pouco mais de 300 quilômetros de Fortaleza, põe o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Camilo Santana em lados opostos. O candidato Pedro Ximenes, do PT, gravou vídeo ao lado de Lula, em que o presidente diz aos eleitores que a disputa na cidade será, na verdade, entre Lula e Bolsonaro. Lula afirma que Pedro é o candidato dele e de Camilo, enquanto Giordana Mano, do PRD, de Bolsonaro. Entretanto, faltou alinhar com o ministro, faltou combinar essa história com o Camilo. O Camilo, na verdade, apoia a atual prefeita e gravou vídeo para ela na última quarta-feira. Está no Instagram da prefeita, o Camilo pedindo voto para ela. Giordana é esposa do deputado federal Júnior Mano, de quem Camilo é aliado. Abre aspas. Companheiros e companheiras de Nova Russas, a disputa lá em Nova Russas é entre Lula e Bolsonaro,
porque a adversária dele defende muito o Bolsonaro. Por isso, eu queria que você levasse em conta que o Pedro não é apenas um candidato de Nova Russas. Ele é o candidato do Camilo, ele é o candidato do Lula, ele é o candidato das pessoas que querem cuidar do povo brasileiro com muito carinho, com muito amor. Por isso, eu queria pedir a todos vocês que no dia 6 votassem no Pedro, diz o presidente Lula num vídeo postado no dia 13 de setembro. O post foi fixado no Instagram de Pedro Ximenes, de modo que fique sempre visível a quem visita o perfil do candidato. Já Camilo Santana diz no seu vídeo que está no Instagram da prefeita Jordana Mano, abre aspas, estamos na reta final das eleições e o seu voto vai decidir o futuro dos próximos 4 anos da sua cidade, dos seus filhos e dos seus netos. Eu queria pedir aqui o seu apoio para, com o seu voto, reelegermos Jordana Mano, prefeita de Nova Russas. Ela fez um extraordinário trabalho e precisa continuar trabalhando para avançar ainda muito mais em Nova Russas. Um forte abraço e até o dia 6 de outubro. E no dia 6 de outubro é Jordana Mano. Fecha aspas, disse Camilo Santana na sua gravação. Em 2022, continua a matéria do jornal Povo. Em 2022, Jordana Mano e Júnior Mano declararam apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno da disputa à presidência da República. O diretório do PT, do Partido dos Trabalhadores em Nova Russas, manifestou repúdio a Camilo Santana em razão do apoio dele à adversária da legenda no município. O grupo argumenta que Camilo incorre em infidelidade partidária ao apoiar a atual prefeita bolsonarista. Abre aspas. Existe ainda uma foto mais grave. Existe ainda um fato mais grave na fala do ministro Camilo Santana em defesa de uma candidatura bolsonarista no município de Nova Russas. A razão do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ter gravado um vídeo de apoio à candidatura do doutor Pedro Ximenes. Acrescenta o diretório em nota, o diretório municipal do PT. E continua a nota do diretório municipal do PT de Nova Russas. Ao contrariar, abre aspas, ao contrariar a fala do mandatário da nação e infringir o estatuto do partido em apoio a uma candidatura de direita, Camilo Santana demonstra que os interesses pessoais dele, Camilo, estão acima do partido e da esquerda em Nova Russas, no Ceará e no Brasil. Fecha aspas, completa a nota do Partido dos Trabalhadores em Nova Russas. Continuando nas páginas de política, 1.600 militares do Exército Brasileiro vão reforçar a segurança das eleições em 26 municípios do Ceará. Eduardo Girão apresenta irmãos generais e coronel para a área da segurança pública, caso ele seja eleito prefeito de Fortaleza, ele que é senador da República. E os irmãos generais são os irmãos Teófilo, inclusive Guilherme Teófilo, que foi candidato a governador do Ceará pelo PSDB, com a ajuda do senador Tasso Gereissati. O Guilherme Teófilo, ele é o presidente do Novo em Fortaleza. Ele é cearense, a mulher dele também, a mulher dele é cearense, de Sobral, estão morando aqui. E estão fazendo, ele é presidente do Novo em Fortaleza, e estão prestando essa assessoria à candidatura de Eduardo Girão a prefeito da capital.
Suspeitos de extorsão são presos com drogas e celulares roubados. Isso ainda nas páginas de eleições. Páginas de economia. Exportação de rochas via o Porto do Pecém deve superar as 50 mil toneladas neste ano de 2024. O governo mantém por hora o uso do cartão do Bolsa Família em apostas. O STF, Supremo Tribunal Federal, limita multa por sonegação a 100% do débito tributário. Governo do Ceará quer ampliar programa de subsídio para casa própria. Caderno Cidades. Estado entregará tablets para 52 mil alunos do ensino médio da capital para atividades pedagógicas. O último hospital psiquiátrico do sistema prisional é desativado. Censo aponta a existência de 47 aves, 47 jandaias no Ceará. SAMU Fortaleza ganha nova base. Ceará tem redução de 3,75% no número de homicídios em setembro. Morte de líder comunitário está há 5 meses sem elucidação. Esse caso foi na cidade de Aratuba, no maciço de Baturité. Jornal Povo dá uma página para homenagear Cid Moreira. Morre Cid Moreira aos 97 anos. Editorial de hoje do Jornal Povo. Garantias para um voto livre e seguro. A capa do caderno de esportes. Brasileirão. Chance de pulo do Lion. Fortaleza visita Grêmio em Porto Alegre com oportunidade de assumir a liderança provisória da Série A. O rival tenta se afastar da zona de rebaixamento e o jogo será lá em Porto Alegre hoje às 9h30 da noite. As páginas internas do Correio Brasiliense, Distrito Federal. Polícia Federal fará vigilância por terra e ar nesta reta final da campanha eleitoral. Relatório aponta aumento da violência política. Em São Paulo, Ricardo Nunes é alvo principal de debate às vésperas do primeiro turno. Caiado prepara salto ao Planalto para 2026. O esperado retorno à paz. E o retorno à paz é para esses 220 brasileiros que estão retornando para o Brasil, saindo da guerra lá no Líbano. Saturnino Braga, ex-senador e ex-prefeito do Rio de Janeiro, morre aos 93 anos. A voz inesquecível do Boa Noite. Cid Moreira morre aos 97 anos. Página de economia. Apostas online. Medidas só virão após bloqueio de bets. Correio Brasiliense é reconhecido no prêmio. Página de Mundo. Israel mira sucessor de Nasrallah. Caderno. Página de Saúde e Ciência. Marcador do envelhecimento precoce. Área de cidades. 731 mil eleitores vão às urnas nos 11 municípios que ficam no entorno do Distrito Federal. O Distrito Federal mesmo não tem prefeitura, nem vereador, nem Câmara Municipal. Urgência no combate à dengue. É matéria com a professora de saúde coletiva da UNB, que é a Universidade Nacional de Brasília, Carla Pintas. DF enfrenta seca histórica.
desde 1963, que não havia uma estiagem tão prolongada na capital do Brasil. Mas a capital se prepara para a chegada das chuvas. Secretaria de Saúde do DF confirma 2 casos de febre amarela. Falsa biométrica é indiciada por morte de influencer para fazer um procedimento na face. Enterrada a suposta vítima de airbag. A motorista foi atingida por um objeto que se soltou na hora que o airbag do carro dela foi acionado. Isso foi em Brasília. Mais proteção aos direitos de investigados. Sinos da catedral tocam após 6 anos. Noite para celebrar o design brasiliense. O Conselho Olímpico Brasileiro está sob nova direção. A moda agora é o sub-40. Agora vamos para as páginas internas do jornal Valor Econômico e a primeira matéria. Ícone de TV, apresentador Cid Moreira morre aos 97 anos no Rio de Janeiro. Multis vão ter taxação de 15% a partir de 2025, prevê medida provisória. Essa página aqui é de publicidade do governo do estado do Rio de Janeiro, dizendo que o governo avança em ações para o desenvolvimento sustentável. Embaixo a foto do governador Cláudio. Cresce acesso à água potável e ao saneamento. Eleição puxa gasto e afeta o resultado primário em agosto. G20 busca consenso para documento final. Brasil aposta em acordos no G20, mas prevê longas negociações. Grupo de sustentabilidade consegue alcançar unanimidade em declaração. Disputa mostra avanço, isso nas páginas de política. Disputa mostra avanço da direita, força do centrão e tendência à continuidade desse grupo mais à direita, continuar no poder nas prefeituras das capitais brasileiras. Disputa põe em xeque as bases dos pivôs da polarização e turbina a de seus avalistas. Em São Paulo, cenário indefinido retrata uma das campanhas mais violentas da história. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes segue na frente, mas Ramagem encurta a distância. Em Vitória, Pasolini tem vantagem. Morre Saturnino Braga, ex-prefeito do Rio de Janeiro, aos 93 anos. Em Belo Horizonte, incerteza sobre segundo turno aumenta na capital mineira com empate triplo, segundo o Datafolha. Em Goiânia, uma disputa pelo eleitor de direita. Presença nas redes sociais e investimentos impulsionaram a candidatura do prefeito João Campos em Recife. Em Fortaleza, campanha reflete polarização nacional. De um lado aqui a foto do André Fernandes, bolsonarista, e do outro é o candidato Evandro Leitão, petista. Em Salvador, pesquisas projetam reeleição de Bruno Reis. Candidato de Arthur Lira pode ser reeleito com até 80% dos votos em Maceió. Em Campo Grande, candidatos brigam por espólio bolsonarista, igual em São Paulo. Ficam disputando Pablo Marçal e Ricardo Nunes pelo espólio de Bolsonaro. Com campanha morna nas ruas, Porto Alegre tem cenário indefinido. Curitiba tem cenário indefinido também para o segundo turno.
TSE atuou para barrar crime organizado no pleito. Normando lidera em Belém com apoio do clã Barbalho. Debate na TV Globo tem Nunes na defensiva e confrontos acirrados entre Boulos e Marçal. Adversário mira ataques em Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. Ramagem marca afastamento do governador do governo Castro. Páginas internacionais. Israel bombardeia subúrbio perto do aeroporto de Beirute. Bloqueio dos rotes no Mar Vermelho afeta todo o mercado global de transportes. Eu termino aqui a leitura neste primeiro bloco de notícias com a manchete, com o título do editorial do Valor Econômico de hoje, que diz: déficit cai, mas desaceleração esperada acende alerta fiscal. Obrigado por sua audiência. Encerro aqui esse primeiro bloco de notícias e convido você, telespectador, internauta da TV da Transparência, a continuar com a nossa programação. Muito obrigado.